Você já ouviu falar no termo Mad Passer? O meu nome é Priscila e hoje eu vou contar um pouco mais o que eu faço na prisão de segurança máxima que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Se você curte esse tipo de assunto, não perca esse vídeo. Oi! Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila, faz 2 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e faz 6 meses que eu trabalho numa prisão de segurança máxima no estado de Massachusetts como Mad Passer. Mad Passer é o nome da função dada a uma pessoa que cuida exclusivamente de medicação de pacientes. Então é muito comum você ver esse trabalho sendo feito em hospitais, em clínicas, em asilos e em prisões. O mais comum é você ver enfermeiras exercendo esse trabalho. Mas pela falta de mão de obra que a gente tem aqui hoje, eles acabam treinando pessoas que não têm tanta experiência na área da saúde, como é o meu caso, para que elas consigam exercer esse trabalho. Então, falando exclusivamente da prisão, o Mad Pass é feito em 2 horários, um às 7 horas da manhã e um às 6 horas da tarde. Nesses 2 horários são passados todos os tipos de medicação e eles são feitos através da trap. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. A trap nada mais é do que um buraco na porta das alas, onde a gente para com o nosso carrinho ali, com todas as medicações que a gente tem para todos os detentos daquela ala. Eles formam uma linha atrás daquela porta e a gente vai acessando pelo sistema e vendo a necessidade de todos eles. A gente tem 5 diferentes alas ativas na prisão onde eu trabalho hoje. Então, 2 pessoas saem para fazer o Mad Pass. Uma pessoa faz a ala longa, que a gente chama, e a outra faz a ala curta. A ala curta normalmente demora por volta de 1 hora e 10. São 2 alas. E a ala longa dura por volta de 2 horas, 2 horas e 10, porque são 3 alas, contando com a solitária. Durante esse Mad Pass, a gente já ficou trabalhando durante horas antes dele acontecer, onde a gente faz toda a preparação da medicação. A gente tem medicações que não estão no carrinho, que precisam ser tiradas de um cofre, onde a gente tem que acessar com chave, que são medicações que são controladas, antidepressivos mais fortes, medicações para pacientes com HIV. Então tudo é muito controlado e organizado. Então a gente passa mais tempo preparando essas medicações para que quando a gente vá para a linha fazer a passagem da medicação esteja tudo certo. Eu vou deixar para vocês também uma foto do carrinho, para vocês terem uma ideia de como que é. Nesse carrinho, a gente tem várias gavetas. Essas gavetas, elas são separadas por cartões, que a gente chama de cards. Esse card, ele vem personalizado com o nome do paciente, a dosagem que ele precisa tomar e o número de pílulas ali dentro do próprio cartão. Então, eu trouxe para vocês verem os copos que a gente utiliza lá e como é feito necessariamente a parte da medicação. Esse aqui é o Med Cup, que a gente chama, é um copo de medicação, literalmente tradução. Ele vem com alguns números onde você pode colocar, quando precisa colocar líquido, alguma coisa para o paciente, você consegue medir aqui. Mas ele também é onde a gente coloca as pílulas e a gente também tem uma parte no carrinho que a gente deixa aberto, assim, sem nada em cima, onde a gente enfileira todos esses copos com água, porque a gente faz a quebra da medicação, que eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei num outro vídeo, mas algumas medicações elas precisam ser quebradas até elas virarem uma farinha mesmo, onde a gente mistura com água e entrega para eles, para que não exista nenhum risco de que eles possam pegar essa medicação e vender para alguém ou fazer alguma troca dentro da ala. A gente precisa e a gente preza muito pela segurança. Então aqui é onde a gente faz as Crush Meds, que a gente chama. São 2 copinhos de papel. A gente coloca a pílula ou a cápsula, o que for, dentro desse copinho. Coloca o outro copinho por cima. E a gente usa uma ferramenta que parece um amassador de alho, sabe? Quando você abre aquele amassador de alho, bota o alho lá dentro, fecha e daí o alho quebra. A mesma coisa. Então a gente coloca ele aqui, coloca a pílula, fecha e quebra essa medicação, coloca no copinho com água, mistura e dá para esse paciente, né? No caso, o detento. E esse aqui é o nosso copo cone. Nesse copo cone a gente coloca só água, para que eles possam ingerir a medicação, porque muitas das vezes a gente passa não só medicação quebrada, a gente também passa pílulas, né? Como é o caso de ibuprofeno, Tilenol, a gente não quebra essas medicações, então eles acabam tomando elas inteiras. Uma outra função que eu exerço como Mad Passer é o Histories. O Histories nada mais é do que quando a gente vai no hospital e aquela enfermeira vem, faz um monte de pergunta, passa pela triagem, ela vê como que tá a nossa pressão e tudo mais, antes a gente vê o médico. Então eu converso com esse preso, porque quando ele chega, quando a polícia traz ele pra gente, a enfermeira faz o intake dele,
que nada mais é do que a admissão dele para estar dentro daquela prisão. Então ela faz tipo como se fosse uma avaliação bem preliminar dele para colocar ele dentro da bolha, que é literalmente 3 células que ficam separadas por um vidro dentro da aula. Mas para ele poder ter acesso à comunidade geral e poder fazer todas as coisas que os outros presos fazem, ele precisa ser avaliado pela médica. Então, antes dessa consulta, a gente acaba indo lá na aula, a gente senta com ele numa sala, conversa com ele, descobre todas as doenças crônicas que ele tem, como é que ele tá se sentindo naquele momento, se existe alguma razão para que ele tenha que estar numa constante, que a gente chama, que é literalmente um policial que vai ficar sentado na frente da sala dele para ter certeza de que ele não vai fazer nada de errado contra a vida dele. Ou que ele tá ok. Se ele tá ok, a médica vai ver ele nos próximos dias e ele vai estar liberado para poder acessar a parte da comunidade geral. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer os casos mais comuns que a gente tem lá dentro da prisão e alguns detalhes de alguns deles. Mas a minha ideia é trazer um vídeo por semana, normalmente, e eu tô pensando em criar agora um Instagram, onde eu possa trazer os assuntos mais rapidamente, principalmente aquela ideia do briefing e tudo mais, onde eu possa compartilhar mesmo como que foi o meu dia na prisão e as coisas que aconteceram por lá. Mas eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!